E a Suzano registrou um lucro líquido de 5 bilhões de reais no segundo trimestre de 2025, número que reverte então o prejuízo de 3,77 bilhões de reais no segundo trimestre do ano passado. Com isso, a Suzano elevou a sua projeção de investimento para esse ano em cerca aí de 7%, o resultado que veio acima da expectativa média da Eliseg, que previam aí um lucro de 3,9 bilhões de reais. Já o EBITDA da empresa foi de 6 bilhões de reais, representando uma queda de 3% na comparação com o mesmo período do ano passado. Vamos repercutir então esses números. Eu converso agora com Marcos Assunção, CEO da Suzano. Tudo bem, Marcos? Bem-vindo aqui no CNN Money. Obrigada por conversar com a gente. Boa tarde, Muriel. Prazer falar com você. Uma pequena correção, eu sou o CFO da companhia. CFO da companhia, para a gente não errar. Obrigada pela correção. A gente fala então com Marcos Assunção, CFO da Suzano. Eu quero entender um pouco mais sobre esse resultado que a gente acabou de dizer, inclusive um resultado que veio acima das projeções médias da Eliseg. A gente estava falando de 3,97 bilhões e veio acima dessa expectativa. Ao que vocês acreditam esse cenário, Marcos? Principalmente do lado operacional, Muriel, a gente teve um trimestre com volumes fortes de venda de celulose e vendas de papel. Então, a gente vendeu 3,3 milhões de toneladas nesse trimestre, um volume crescente com relação ao ano anterior, também crescente com relação ao primeiro trimestre, muito impactado pelo ramp-up, né, pelo crescimento de vendas da nossa operação que a gente inaugurou no ano passado, que foi o Projeto Cerrado. Além disso, a gente teve, quando a gente olha na comparação ano contra ano, um real um pouco mais desvalorizado, e isso nos ajuda também como exportadores. Além disso, como eu falei, operação de papel também teve um trimestre relativamente forte, com bons volumes e níveis de preços estáveis no mercado doméstico. E é interessante entender um pouco mais sobre o que está acontecendo lá fora, porque a gente sabe que pode ter algum impacto com relação à celulose especificamente. A gente viu que celulose está naquela listona ali das exceções, mas ainda assim estamos falando aí de uma tarifa de 10% que precisa ser levada em consideração. Como é que vocês estão enxergando esse cenário, apesar de não ter sido sentido ainda no segundo trimestre, mas pode vir aí a bater no terceiro? Sem dúvida, é um momento de um pouco mais de incerteza com relação aos mercados, com relação a essa tarifa. A celulose, como você comentou, foi isenta, né, do aumento de tarifa de 10% para 50%. Então, a gente está aí praticamente em condições de igualdade com a maior parte dos outros países, ou até em uma condição um pouco mais favorável quando a gente compara com outras regiões que também exportam para os Estados Unidos, como a Europa, que está com uma tarifa de 15%. Foi um trimestre onde a gente teve que negociar com os nossos clientes como é que a gente evoluiria com relação a essas tarifas, e de certa forma a gente ficou aliviado com a decisão da semana passada, lembrando que celulose representa por volta de 80% do negócio da empresa, e aí ao termos uma alíquota relativamente baixa quando comparado com outros países do mundo, a gente fica numa situação relativamente favorável. Vocês têm organizado, inclusive, algum planejamento estratégico, caso haja essa volatilidade nos preços ou até numa demanda externa? Como é que vocês têm pensado nesse cenário? Por ser uma companhia global, a gente tem a vantagem de ter vendas diversificadas pelo mundo inteiro, né? Então, temos vendas, nosso maior mercado hoje é o mercado da Ásia, por volta de 50% do nosso volume é vendido para a Ásia. O segundo mercado mais importante é a Europa, e o terceiro mercado, com por volta de 15% dos nossos volumes, vai para os Estados Unidos. Então, o fato de termos vendas diversificadas em diversos países, em diversos mercados, ajuda a gente a mitigar qualquer tipo de volatilidade que eventualmente aconteça no volume de alguma das regiões. E por isso, assim, essa é a vantagem de ser uma empresa global e ter operações em todas essas regiões. E aí, olhando para esse balanço também, a gente percebe que as vendas de celulose aumentaram 23% nesse segundo trimestre. Eu queria entender também o que vocês acreditam esse aumento especificamente de celulose. Perfeito. Esse aumento trimestre a trimestre principalmente acontece porque no primeiro trimestre do ano a gente concentrou grande parte das paradas para manutenção de quase todas as nossas fábricas. Então, a gente fez um volume de produção um pouco menor, e aí a gente acabou tendo um volume de vendas também um pouco menor.
Sazonalmente, o segundo trimestre também é um pouquinho mais forte do que o primeiro trimestre. E aí o que a gente conseguiu fazer no segundo trimestre foi vender exatamente o que a gente conseguiu produzir, mantendo os níveis de estoque relativamente estáveis no trimestre. Perfeito. Até aproveito para perguntar para vocês, porque recentemente vocês anunciaram um aumento também no preço da celulose para a Ásia de $20, se eu não estiver enganada. Queria entender um pouco mais do que está por trás dessa estratégia, desse anúncio que foi feito. Perfeito. Hoje a gente anunciou um aumento de preço de $20 para os mercados asiáticos. O preço está num patamar bastante baixo. Hoje a gente acredita que 15% da produção global de celulose está com custo caixa, né, com custo abaixo do nível de preço de mercado. Então, a gente começa a ver alguns indícios de que existe espaço para um aumento de preço, para uma recuperação de preço, mas novamente partindo de um patamar muito baixo. Alguns desses sinais são uma empresa europeia produtora de celulose anunciou um fechamento de capacidade em função de patamares de rentabilidade muito inadequados. Alguns produtores que são integrados produzem celulose, mas também produzem papel na China, começam a reduzir seu ritmo de produção de celulose e comprar celulose do mercado, como por exemplo da própria Suzano, e a gente percebe esse aumento desse volume de clientes que não são recorrentes na nossa base. A gente viu também o anúncio de um outro competidor que produz celulose de mercado, mas também produz um outro tipo de celulose, que é a celulose solúvel, ele migrando a produção para celulose solúvel e reduzindo a oferta de celulose de mercado. E nós também, a Suzano, a gente anunciou hoje também uma redução de por volta de 3,5% da nossa capacidade, em função de margens inadequadas em algumas das operações que a gente tem, principalmente quando a gente opera com custo de madeira um pouco mais alto. Então, esses movimentos de redução de oferta no curtíssimo prazo, a gente acredita que podem contribuir para um cenário de recuperação de preço nos próximos meses. Eu queria até entender um pouco mais sobre esses próximos meses também. Como é que vocês estão enxergando esse cenário de terceiro trimestre? Como é que vocês esperam fechar esse terceiro trimestre, que a gente sabe que está ainda no começo, mas queria entender um pouco mais sobre esse impacto, levando em consideração esses sustos aí de tarifas de Donald Trump, que no fim das contas, para vocês, não passou de um susto realmente, mas queria entender um pouco mais sobre esses impactos, se isso pode ter um impacto, nem que seja por uma semana, 2 semanas, que pode ter deixado o cenário um pouco mais confuso. E olhando aí para o terceiro trimestre, vocês têm algum guidance? Vocês estão de olho em algum cenário? Sim, olhando para o terceiro trimestre, a gente deve continuar com ritmo de produção bastante forte, com exceção desse volume de 3 a 4% que eu comentei com você, que a gente deve retirando de forma linear do mercado. Os preços de celulose foram impactados pelas questões das tarifas, pela guerra tarifária. Desde o começo de abril, os preços vieram caindo, e aí por isso a gente parte do começo do terceiro trimestre em patamares mais baixos de preço. Então, isso terá um impacto, de certa forma, associado à guerra tarifária que a gente viu nos últimos meses. Por outro lado, a companhia vem com foco muito forte em aumento de competitividade e busca por alternativas para conseguir reduzir seu custo ainda mais ao longo dos próximos trimestres. E a gente espera que no terceiro trimestre a gente consiga manter a tendência de queda de custos que a gente observou no segundo trimestre também, eventualmente compensando uma parte desse preço mais baixo, que, como você colocou, foi impactado também pela guerra tarifária. Perfeito. Aproveito para te perguntar também, Marcos, quais são os principais projetos de expansão em andamento, ou que já estão em curso, ou que devem se iniciar, talvez ainda nesse período aí de 2025, mas já olhando para 2026? Perfeito. Temos 2 projetos importantes de crescimento na companhia, um de aumento de capacidade de tissue ou papéis para fins sanitários, papel higiênico, papel toalha, esse tipo de produto. Na fábrica de Aracruz, a gente está iniciando nesse terceiro trimestre, a produção de produtos convertidos, e no quarto trimestre a gente inicia a produção de papel, que é a matéria-prima básica para esses produtos convertidos. E a gente também tem um projeto de uma celulose tipo fluff, que se inicia na fábrica de Limeira ao final do quarto trimestre desse ano. Esses são 2 dos principais projetos de expansão que a companhia vem fazendo. Lembrando que a gente fechou no ano passado
e começou no ano passado, o projeto de maior investimento da história da companhia, que foi o Projeto Cerrado, que demandou da companhia um investimento de mais de 20 bilhões de reais. Maravilha. Marcos Assunção, CFO da Suzano, obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Muito bom entender um pouco mais sobre os detalhes do que foi divulgado nesse segundo trimestre, já pensando aí no que o que nos aguarda aí, no que nos espera no terceiro trimestre. Obrigada e um bom trabalho para você por aí. Obrigado, Muriel. Sempre um prazer. Um abraço. Obrigada. Volte sempre. Uma boa tarde.